eu sou mais velho, né? Sou da antiga, eu fico pensando quando eu vejo assim, o goleiro, não, ele é muito bom com o pé. O goleiro tem que agarrar. O goleiro tem que agarrar a bola. Daqui a pouco o futebol está caminhando. Sabe o que vai fazer? Vamos trazer, não, traz um zagueiro e bota no gol, porque com o pé o goleiro linha! Vai ser igual ao futsal, professor, goleiro linha. E aí, beleza? Tá tudo tranquilo aí com você? Eu sou o Jonas Stelma e você tá aqui na Gol TV pra ficar extremamente bem informado sobre tudo do futebol brasileiro. Mas antes, quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos e vou dizer mais, hein? Seja um parceiro, seja um membro aqui da Gol TV, você ajuda demais o nosso crescimento. E se você tiver uma empresa e tiver um produto e quer que a gente divulgue aqui no nosso canal, entre em contato com a gente, né? O contato tá aí na descrição desse vídeo. Então, ó, liga pra gente, manda aquela mensagem que a gente divulga a sua empresa e a gente divulga também aqui na Gol TV o seu produto. Agora sim, hein? Vamos às informações de hoje. Eu e o Jonas fizemos uma live às 10 da noite, né? E o nome do Jean, goleiro, lembra do Jean? Acho que o pai dele foi goleiro do Bahia. Eu não me recordo do pai dele. Já falaram um pouco do pai dele, mas não me recordo, não sei se é da minha época. Foi linkado ao Bahia. Né? E aí, acha um bom nome, professor, para voltar para ser esse. Né? Não tem nada, né? Mas parece que o torcedor do Bahia gosta bastante do Jean. Seria um goleiro para chegar e resolver os problemas da meta desse Bahia, professor? Léo, é um muito bom goleiro, né? Muito bom goleiro, né? Como você falou, o pai eu também não me lembro, não me recordo, mas o Jean o que a gente vê, né? O que a gente fala, tem meio problema, às vezes meio desequilibrado nas suas ações e tal, enfim, um cara meio complicado, assim. No temperamento, né? Vamos dizer assim. Mas como goleiro é muito bom goleiro, enfim, tem que se pesar, né? O que tem, o que vale a pena. Já esteve no clube, devem ter pessoas lá que têm informações melhores que a nossa, né? Informações internas do dia a dia, saber como esse atleta se comporta, para saber, né, se vale a pena esse investimento, se vale a pena essa ação. Como goleiro, eu acho muito bom goleiro. Goleiro confiável, um goleiro que tem ações muito boas, então tem que ver esse comportamento que às vezes a parte técnica ela é muito boa, mas às vezes a parte comportamental ela não é bacana. E aí, às vezes, acaba atrapalhando muito o trabalho do dia a dia do grupo. Né? E eu não sei, né, dentro do processo ali do Rogério, né, se o Rogério gostaria ou não gostaria, mas, enfim, é um atleta de muita capacidade que já esteve no clube, tem que ser feita essa análise. Não do que a gente tanto fala, né, Léo? Falando do campo e bola, do campo e bola ele é muito bom goleiro. Tem que ver essa ação, porque também é extremamente importante, né, você ter um atleta que tem uma conduta bacana dentro do dia a dia do clube, dentro das ações, junto com as suas ações nos jogos e com seus companheiros também. Boa, boa. E aí tem o Danilo, né? O Danilo Fernandes, que é um goleiro que eu gosto bastante. Acho um goleiro muito, muito bom. Né? Acho que pode trazer, né? Dar essa confiança ali ao gol do Bahia. Tem um cara realmente passar essa tranquilidade, essa serenidade, né? Não só para os atletas dentro de campo, que é importante, mas também para o torcedor. Né? Que tem nessa posição uma das lacunas aí a serem preenchidas pelo Bahia, pelo Cadu Santoro, né? Juntamente com o Rogério para a próxima temporada. Boa. E aí, professor, lembra? Certamente o professor conhece o Muslera, né? Um jogador experiente da seleção uruguaia, né? Tá no Galatasaray já tem um tempo, né? Já tem uma certa, um certo período na equipe turca. Seria um bom nome, professor, dentro dessa necessidade do Bahia buscar um nome aí para incontestável para o gol? É muito bom nome, muito bom goleiro. É aquilo que eu falo, né, Léo? É mercado, né? Tem que ver mercado. Você falou do goleiro que está lá, o Danilo? O Danilo, né? O Danilo, eu acho o Danilo muito bom goleiro também, né? Eu acho que o Muslera é acima do Danilo, até pela carreira, né? Que jogou mais e tal, teve lá fora. Mas é que eu digo, tem que ver a parte financeira, será que vale a pena, qual é o investimento, oportunidade de mercado. Agora, concordo com o que ele falou, chegando, é titular absoluto. Muito bom goleiro, um goleiro que vai trazer confiança, vai trazer mais tranquilidade para o setor defensivo. Eu acho que o Bahia hoje, Léo, dentro do que a gente conversa, até porque a gente acabou de falar do Canu, do Gabriel Xavier, que são os zagueiros que estão lá hoje, né? Com um goleiro mais experiente, vai trazer também um pouquinho mais de tranquilidade para esses rapazes, entendeu? Então, cara, é toda uma composição. Um time, ele não é feito de 1, 2, 3 nomes galácticos e tal. Um time é feito de conexões, né, de interações entre esses jogadores. E aí a coisa acontece. Tem que ter esse entendimento para dizer. Agora, com relação ao Muslera, é uma contratação que, se viesse, com certeza, seria menos um problema do que tanto se fala que é um problema no gol do Bahia. Boa, verdade, verdade. O Muslera é um cara extremamente conhecido, né? Um cara que de seleção uruguaia, né? Teve, se eu não estiver enganado, jogou na Itália, né? Se eu não estiver enganado, jogou na Itália. Né? Agora não estou me recordando aqui qual foi a equipe que o Muslera atuou no campeonato italiano. 38 anos, já nosso camarada Gil colocou aqui. Valeu, Gil, muito obrigado.
né? Enfim, hoje, 38 anos, né, Gil? Eu serei bem sincero, né? Eu tiro principalmente aí pelo Fábio, né? E lembrando que na Europa não se tem tantos jogos como tem aqui no Brasil, né, professor? Então isso pode até ser um fator, né, clinicamente, né, na parte física, né, que vá de forma favorável esse Muslera, né? A logística também que se tem na Europa, né? O Brasil é um país continental, mas o Fábio, né, ele quebra aí toda restrição que o torcedor possa ter em relação à idade, né, professor? 43 para 44 anos e jogando em altíssimo nível, né? Tranquilo, 38 anos para o Muslera, chegando aqui no Brasil, no meu entendimento, professor. Eu fui buscar aqui, Léo, jogou na Lazio, da Itália. Tá aqui. Boa. Jogou na Lazio da Itália. Boa. E é isso, cara. Ô, Léo, o goleiro, né? Assim como vários atletas, cara, não é o início, nem o meio, nem o fim da carreira, como ele se comporta durante a carreira. Você foi muito bem, tá aí o Fábio. O Fábio é um exemplo. O Fábio, há um ano atrás, foi o alicerce, grande alicerce do Fluminense numa Libertadores da América. Né? O Fábio, esse ano, ajudou muito o Fluminense. O Fábio se mantém. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio na seleção de base. Peguei o Fábio com 18 anos de idade, já era um cara muito focado e teve essa carreira brilhante aí. Por quê? Porque não é só o campo, eu falo sempre isso. O atleta de futebol profissional tem que entender que o seu maior bem é o seu corpo. Ele cuida do seu corpo, e hoje em dia, né, com a tecnologia, com a medicina, com os pré-treinos, com os pós-treinos, com a parte de medicamentos que você tem para acelerar, para melhorar, para buscar uma série de outras coisas para te ajudar no seu rendimento, você consegue prolongar a sua carreira. Resta saber como você leva o fora do clube, como eu sempre falo. Como assim você brinca também, que você fala de sereno, né, cara? Então, se o cara se cuidar, for bem preparado, tiver uma carreira bem pautada no esporte, no desporto, no treinamento em si, né, você consegue manter. Né? E o cara está em atividade, melhor ainda. Se estiver parado, você realmente com a idade maior, cada dia que você para de treinar, você tem uma queda muito maior, o seu rendimento abaixa muito, e aí já é mais difícil o seu corpo retomar, né, a forma que você estava antes. Então, se mantém a atividade, se cuida, não tem problema nenhum. Até pela posição, né, um cara que experiente, e a gente tem muito isso. O futebol antigamente era muito isso. O goleiro tinha que ter idade mais avançada, tinha que ser mais experiente. Hoje se caiu um pouco por terra. Os goleiros novos aí também estão muito bem, com essa parte mental que se utiliza também hoje nos clubes, a parte de psicologia e tal. Os caras conseguem ter resultados muito bons. E é isso, cara, é capacidade e se preparar. Se o cara se preparar hoje, Léo, não tem que se olhar muito a idade. Eu fico um pouquinho assim, não é reticente, né? Mas hoje em dia eu fico meio... Eu sou mais velho, né? Sou da antiga. Eu fico meio assim, quando eu vejo assim, o goleiro, não, ele é muito bom com o pé. O goleiro tem que agarrar. O goleiro tem que agarrar a bola. Daqui a pouco o futebol está caminhando. Sabe o que vai fazer? Vamos trazer, não, traz um zagueiro e bota no gol. Porque com o pé... Goleiro linha! Vai ser igual ao futsal, professor. Goleiro linha. É isso aí. Eu penso assim, eu entendo a modernidade, entendo dos modelos de jogo hoje que você ganha mais um atleta numa saída de bola, numa organização de saída de bola, mas, para mim, o meu goleiro, primeiro, ele tem que me salvar com as mãos. Ele tem que agarrar, ele tem que fechar o meu gol. Depois, eu vou inserir ele no meu contexto tático. Até porque, Léo, de um gol para outro, no Brasil, né, nos jogos da Série A e Série B, são 105 metros. E se essa ação do meu goleiro com o pé ela for determinante para eu vencer um jogo ou perder um jogo, na minha cabeça está tudo errado. Então é importante o goleiro saber. O goleiro é um apoio para mim. O goleiro é um apoio com os pés. Ele não tem que ser um cara... Se vier com esse acessório de jogar bem com o pé, bacana. Mas a primeira coisa que eu olho para um goleiro é se ele é muito bom no gol, como goleiro, bola embaixo, bola no alto, saída de gol, isso é para mim o mais importante. O pé vem como um alicercezinho, mas para mim primeiro é o goleiro. E hoje em dia você fala, o goleiro fala, pô, ele é muito bom com o pé. O goleiro vai vir, pô, ele é muito bom com o pé, ele é muito bom. Não, ele tem que ser bom com as mãos. Ele tem que defender o gol, que é o primeiro ponto de um goleiro. E depois o pé, você ajusta alguma coisa. Se eu tenho um trabalho, eu acho que o goleiro tem que ser utilizado, eu tenho que usar esse goleiro como apoio. Como eu falei, na minha visão, concordo, modernidade, não sou velho, não sou antiquado, está aqui um garoto, né, que está aí nessa loucura aí do futebol, das mudanças de futebol, com a análise de desempenho, que é fundamental para o futebol, mas o goleiro, para mim, tem que salvar no gol com as mãos. Se vier com o pé, muito bom, muito bacana, mas prefiro um goleiro que agarre, que me salve, do que um goleiro que seja extremamente importante no meu modelo de jogo para jogar com os pés. E várias vezes a gente continua vendo, devido a essa modernidade, quantos e quantos e quantos gols de goleiros renomados erram porque vão tentar jogar com o pé. E a gente fala sempre aqui, né, Léo? Fazer gol é difícil, hein?
É difícil, eu compartilho dessa sua ideia, né? Respeito aí quem tem essa questão de ter o goleiro, né, que saiba jogar com os pés, aquilo dali, algo realmente crucial para o seu modelo de jogo entrar. Eu não respeito, mas não vejo dessa maneira. Para mim, o goleiro tem que pegar, né? Eu também concordo com o senhor, com as mãos ali, agarrar, né, debaixo das traves. E se ele vier com um plus, né, como o senhor fala, né, professor Di, saber jogar com os pés, legal, bacana. Né? Mas o meu foco inicial é ele estar bem ali, passar segurança e salvar, ganhar jogos. Né, fazer defesas realmente que façam, né, a minha equipe andar, vencer as partidas, enfim, ter boas performances, passe tranquilidade para os atletas e para os torcedores, né, coisa que o torcedor do Bahia hoje não tem em relação aos goleiros, o próprio Marcos Felipe, o Adriel, né, teve com o Danilo no último confronto ali, tanto que acabou tendo aí a sua renovação por mais uma temporada, né. E se quiser complementar, professor, fica à vontade. A gente vai seguir aqui. Não é isso, Léo, acho isso. Eu fico escutando, né? A gente às vezes não tem oportunidade de se colocar falando sobre o desempenho, né, dos jogadores hoje, essa modernidade que muito se fala, e eu vejo muito isso, Léo. É uma observação que eu faço. Todo mundo às vezes vai falar assim, pô, vai contratar o goleiro tal. Não, ele é muito bom com o pé. Vai contratar o goleiro, não, ele é muito bom com o pé. Isso virou hoje uma coisa quase que fundamental para o goleiro. Eu acho importante, sim. Entendo o goleiro jogar com o pé, um plus para a sua estruturação de equipe tática, sim, mas você tem um goleiro que ele é bom com o pé e tem um outro que não é tão bom com o pé, mas ele é melhor no gol que esse que é bom com o pé, eu contrato que é melhor com a mão. Minha opinião, minha visão, entendeu? Porque eu acho que o goleiro com o pé, ele tem uma importância dentro de um contexto tático, mas a sua principal função não é essa. E é o que eu falo, né, Léo? Eu falo muito isso aqui. O importante do treinador é saber usar as melhores características dos seus atletas. Quando ele consegue entender essas características individuais do seu atleta e inserir esses atletas dentro do seu modelo de jogo, dentro da sua parte tática, você tem um ganho absurdo. E o segredo do treinador, para mim, é esse: saber usar a técnica do jogador em prol da tática, e não ao contrário. Quando se fala de um goleiro com um pé, para mim é a inversão que eu falo do futebol. O futebol ele é técnico. Você contrata um jogador, a primeira coisa que você vai buscar nesse atleta é a sua parte técnica e depois a sua inserção dentro do seu modelo tático. Você não vai buscar um jogador porque taticamente ele é muito bom. Ele taticamente é muito bom, mas o passe dele é ruim, o cabeceio ruim dele, o domínio é ruim. Você vai contratar esse jogador? Não. Você vai contratar um jogador quando ele tem as suas ações técnicas boas. E aí você insere dentro do seu modelo de jogo. Se eu tenho um goleiro que não é bom com o pé, eu vou usar ele só como apoio e falar: se for apertado, meu amigo, chuta lá na frente, a gente avança a linha, tenta roubar essa bola lá na frente. Enfim, você tem várias formas de consertar, vamos dizer, essa deficiência que hoje colocam tanto. O goleiro que joga no pé, ele é deficiente dentro do futebol moderno. Eu não vejo o futebol assim, não. Boa, professor. Vou passar aqui pro Gui, né, e dar a opinião dele. Nosso camarada, o Robson Luiz, ele coloca: véi, só fala do Bahia. Não, Robson, nós não falamos só do Bahia. Não falamos não, tá, Robson? Muito bom dia para você. Daqui a pouco nós iremos mudar, vai ter Cruzeiro, vai ter, enfim, vai ter Fluminense, vai ter Santos. Fica tranquilo, tá bom, Robson? É porque o Bahia, né, a gente dá um pouco mais de ênfase, né, até porque o torcedor realmente gosta, né, de nos ouvir falar sobre o Bahia, né, de certa maneira, né, o Robson, o canal do Bahia fora da Bahia, né? A gente fala muito, né? Se você pesquisar em São Paulo, Rio de Janeiro, né, a Gol é o canal do Bahia fora da Bahia. Então falamos de todos os clubes, mas um carinho muito grande pelo Bahia, né, enfim, desde o início, desde a criação aqui da Goal TV BR, né, 80% aqui até mais, né, 90% dos inscritos aqui da Gol são torcedores do Bahia, então de forma natural, né, nós falamos bastante aí do Tricolor de Aço, né, até pelo movimento também que fez lá no início da temporada, enfim, muito agressivo, muito forte no mercado, mas nós iremos falar de outros clubes também. Tá? Agora, Libertadores. E parece que o Bahia já está na fase de grupos, porque está todo mundo correndo para ter reforços para levar para a pré-temporada, e o Bahia está tranquilão. Tem um jogo dia 19 de fevereiro da pré-Libertadores, no segundo jogo que vai ser lá na altitude. Exatamente, mas eu acho muito estranho. Mas então, Léo Andrade, Danilo Fernandes, independente do Bahia no mercado ou não, Danilo Fernandes tem condições de ser o goleiro titular do Bahia na Libertadores? Total. O Danilo da sua melhor versão, como eu gosto de falar, né? Dos seus melhores, né, tempos, né, na sua melhor fase, não tenho dúvida nenhuma, que ele será o goleiro titular e não vai passar muita tranquilidade para a equipe, para o torcedor. Para mim, a técnica do Danilo, para mim, é inquestionável. A questão é física. Vai aguentar, vai conseguir, de certa maneira, se manter saudável, né, e ter uma sequência de jogos.
Ele estando saudável, né, fisicamente, clinicamente, totalmente recuperado, tecnicamente, para mim, é inquestionável. Vai ser titular desse gol do Bahia com muita tranquilidade. Então, para mim, fica muito claro isso. Exatamente. Quero mandar um abraço para o meu parceiro Vinícius Branco, Vinícius Carvalho Branco, está acompanhando a gente lá do Maranhão, cara. Se tem um lugar que eu tenho vontade de conhecer, é o Maranhão, cara. Eu já conheci Natal, Maceió, Recife, né, Maranhão, Lençóis Maranhenses, enfim. Abraço para você, Vinícius. Tamo junto, meu parceiro. Feliz Natal, próspero novo para você e para toda a sua família. Tem um superchat aqui do nosso amigo. O Danilo é tecnicamente melhor goleiro do Bahia, fora que foi o goleiro que sofreu um atentado provocado pela torcida e mesmo assim não abandonou o time. Foi aquela questão contra o Sport, não foi? No jogo contra o Sport, que teve um atentado no ônibus, né? Ele acabou se ferindo, alguma coisa desse tipo, né? Agora, vou ser sincero para você, Léo, eu acho que o Danilo, eu acho que foi um erro do Rogério Ceni. Eu acho que mais uma, a gente pode enumerar aqui dezenas e centenas de erros do Rogério Ceni. Eu acho que foi um erro do Rogério Ceni, porque qualquer um que entenda minimamente de futebol, quando você olha os 3 goleiros, você sabe quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Você sabe quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro, porque tu mede pela régua da qualidade. O Danilo Fernandes nunca, a não ser que ele discutiu com o Rogério Ceni, porque ele é um cara que tem pulso, ele é um cara que é líder, a não ser que no vestiário ele retrucar, porque o Rogério Ceni não gosta de ser contrariado. Tá? A gente não sabe o que pode ter acontecido no vestiário, mas campo e bola, o Danilo Fernandes é muito mais goleiro do que o Marcos Felipe, principalmente do que o Adriel. Mas para mim, na minha opinião, para jogar uma Libertadores precisa de mais. Para mim, tinha que ter um goleiro incontestável. Ele, para mim, é um bom goleiro, mas ele não é incontestável. Para mim, precisava de um goleiro para chegar e pegar a camisa e falar, porra, o Bahia tá começando bem desde lá de trás. E aí o Danilo Fernandes, ele ficava ali, mediante a liderança dele, mediante tudo que ele representa internamente para o clube, ele seria um cara importante também em determinadas situações. Porque agora a gente não pode mais medir o Bahia pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Estadual. Agora é Libertadores. E parece que o Bahia já está na fase de grupos. Porque está todo mundo correndo para ter reforços, para levar para a pré-temporada, e o Bahia está tranquilão, tendo um jogo dia 19 de fevereiro da pré-Libertadores e um segundo jogo que vai ser lá na altitude. Né? Zé Cosme Araújo, Jonas, vê meu Twitter aí sobre o goleiro Muslera, do Galatasaray. O City está na mira de trazer para o Bahia, vir no canal Tom Bahia. Abraço para o Tom, participei lá do Tom algumas vezes também. O Muslera, Uruguai, Muslera, né, já é experiente, é um jogador de Copa do Mundo, é o tipo do goleiro que poderia chegar e tomar conta da posição, Léo. Um goleiro experiente, né? Um goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção, um goleiro realmente que tem muita rodagem, né, no cenário mundial, então um jogador que traria, né, muita qualidade, muita experiência também a esse gol do Bahia. Né? Então, pode ser um nome. Pode ser um nome aí que o Bahia possa buscar no mercado. Bom goleiro Muslera. Vamos trazer aqui rapidamente sobre o mercado da bola, que deu uma bagunçada no dia de hoje, porque o Palmeiras, meus amigos, quer simplesmente... Olha a movimentação que eu estou falando aqui para vocês que está acontecendo aí no mercado, né, e que a gente não consegue ver em algumas equipes, principalmente na do Bahia. O Palmeiras está praticamente fechado com o Facundo. O Palmeiras está praticamente fechado com o Paulinho do Atlético Mineiro. Aí que eu falo, você tem que saber a sua grandiosidade. Você tem que entender a sua grandiosidade de você entrar no mercado e falar assim, porra, eu sou o clube tal e eu vou lá para tentar contratar esse jogador, porque eu sou o clube tal. O Palmeiras foi lá no Cruzeiro e foi no Atlético, pegou o Paulinho. O Palmeiras foi no Facundo. O Palmeiras foi no Fulham para tentar trazer o Andrés. E o Palmeiras está indo no melhor jogador do Cruzeiro, que é o Matheus Pereira, para tentar levar para o Palmeiras. Vai conseguir? A gente não sabe. Agora, Léo, se for lá, tirou o Paulinho e se tirar o Matheus Pereira lá do Cruzeiro, cara, o Palmeiras vai formando um time extremamente forte, um time muito qualificado. Tá fazendo aquela transição, né, saída do Dudu, né? O Rony tá no mercado, se chegar uma proposta, a Leila não vai mais segurar o Rony. E os caras que estão chegando para repor essas saídas são ainda melhores. Léo.
Sim, um time muito forte, viu? Muito forte. Esse movimento de buscar o Matheus Pereira cairia como uma luva nesse Palmeiras, né? Tem o Veiga ali, que é um articulador, mas o Matheus Pereira ele é muito mais 10, ele é muito mais articulador do que o Veiga, muito mais. Né? É um jogador que o Brasil não produz tanto, né? Que é esse meia central, o cara que dita o ritmo, gosta de fazer gols também, né? Então seria uma baita de uma contratação, né? Traria muito mais vitalidade, juventude a esse time do Palmeiras, muito mais rápido, né? Teria a transição, não perderia essa transição, né? Porque tá, de certa maneira, o Paulinho, o Facundo Torres, são jogadores de boa velocidade, você tem o Estevão, né? O próprio Rafael Veiga também tem uma boa velocidade também, se juntando essa equipe, Matheus Pereira, caso essa negociação se concretize, né, Jonas? Seria realmente uma equipe muito forte. Está muito claro também, né? Eu acho que o Palmeiras está conseguindo, de certa maneira, seduzir esses jogadores muito por conta também do Super Mundial. É um Palmeiras que não vai querer chegar nesse Super Mundial fragilizado, né? Não vai querer, de certa maneira, fazer feio nessa competição, a primeira competição aí com as grandes equipes do futebol mundial. Então, acredito que esse poder também de convencimento esteja pesando, né? Na hora de seduzir o Paulinho, possa seduzir também o Matheus Pereira, jogar essa competição aí que vai ter uma visibilidade absurda, né, Jorge? Exatamente. A gente está falando aqui, Léo, a gente está falando sobre tem que ir lá e tentar. O mercado é assim. O mercado, quando a janela abre, você não pode ficar... Evidentemente que existem clubes e clubes. Existem clubes que você vai ter que pegar a rebarba. Vai ter que pegar a rebarba. Com todo respeito aí ao Criciúma, com todo respeito ao Mirassol, vai pegar a rebarba de jogadores que estão sem contrato, que estão sem oportunidade, você vai lá e contrata e torce para dar certo no seu clube. Times como Palmeiras, Flamengo, Bahia, o próprio Fortaleza, não tem que ficar esperando, tem que brigar pela contratação. Eu vou dar um exemplo claro. Eu estava conversando com alguns amigos jornalistas que cobrem o Fluminense. A informação que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, Léo, é de que o Zé Rafael negou a proposta do Santos porque ele está em conversas muito avançadas com o Fluminense. E o Fluminense, independente da situação financeira do Fluminense, que não é boa, o Fluminense está no mercado e está tentando. Foi lá e pegou o Hércules, né? Agora está tentando aí o Zé Rafael, que é um bom jogador, e tá aí, o Palmeiras já deixou muito claro que quer negociar um jogador muito volátil, que joga de 10, de 8, sabe? E tá tentando o Fluminense, seria uma boa o Fluminense ainda mais fortalecendo esse meio campo com o Hércules e agora na tentativa de contratar o Zé Rafael, né, Léo? Sim, Zé Rafael é muito bom jogador, né, João? É um jogador realmente que tem muita qualidade. Me estranha, né, até mesmo a saída do Palmeiras, eu acho que poderia acrescentar muito para o Palmeiras, tá? Ter o Zé Rafael no seu elenco, é um jogador que tem boa capacidade, chega à frente, trabalha como segundo volante, né, inteligente, não faz tantos gols assim, mas trabalha muito também nessa armação da equipe. O Fluminense tentando mudar, né, um pouco mais o seu meio de campo, né? Você tem o Hércules, você tem o Zé Rafael, são jogadores que têm boa pegada, né? Que tem boa chegada à frente. O Hércules é esse jogador também que chega um pouco mais à frente. Acredito que o Zé Rafael também recusando o próprio Santos é o Fluminense no Super Mundial. Então essas equipes que estão, né, no Super Mundial... E faz diferença, né, Léo? A galera quer jogar esse campeonato, né? Muita coisa, muita coisa. Até financeiramente você perde um pouco na questão da grana, né? Na questão até mesmo de fechar o contrato. Mas em termos de visibilidade, em termos da carreira, né, até mesmo de ter boas atuações nesse Mundial que vai ser visto pelo mundo inteiro, né, e se valorizar, vale a pena. Né? Vale realmente, de certa maneira, você até mesmo perder um pouco financeiramente nesse sentido, enfim. Então, uma boa contratação para o Fluminense aí, caso, né, feche com o Zé Rafael, Jonas. Exatamente. Está no mercado, cara. Vai lá e tenta, né? Vai lá e tenta contratar o jogador. O não já é seu. Essa é a pura realidade, né? Falta atitude, às vezes, para alguns clubes de ir lá e tentar e fazer a proposta e negociar e bater de frente. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui, o Marlon, lateral esquerdo, que quase foi jogador do Bahia nessa temporada, uma informação exclusiva que nós trouxemos, que foi confirmado pelo pai do jogador e depois pelo próprio jogador, que o Bahia e o São Paulo tentaram a contratação dele na lateral esquerda. Ele pode estar indo para o Grêmio. Ele pode estar indo para o Grêmio, mais uma vez, ele botando a camisa, né, ele botando a sua história, falando assim, vamos lá e vamos tentar a contratação do Marlon para o Grêmio. E aí ele está negociando e a situação está bem encaminhada do lateral esquerdo, que foi um dos principais laterais esquerdos do campeonato, né, enquanto o Cruzeiro estava bem, estava jogando muito. O Marlon quase foi para o Bahia na janela aí do meio do ano, ele pode estar indo para o Grêmio. Então o Grêmio podendo, Léo, de alguma forma aí também já se reforçando. O Marlon que começou no Fluminense, né, depois rodou o mundo, veio para o Cruzeiro, bom lateral esquerdo, e aí o Bahia precisa, né, tá com o Juba ali, tá com o Iago Borducci, seria um bom reforço aí para o Bahia também. Mas enfim, os clubes se movimentando, né, para ficar ainda mais forte para a próxima temporada, Léo. Sim, bom jogador o Marlon, né? Bom jogador. E até porque é um Bahia que tem um Juba improvisado, começou muito bem a temporada,
mas depois caiu bastante. O Iago não conseguiu, né, dar conta do recado, né, chegar e, de certa maneira, ser o titular. Né, a gente até mesmo, né, da expectativa que foi a contratação do próprio Iago, estava no Augsburgo, né, da Alemanha, se eu não estiver enganado, jogando a Bundesliga, né, acabou chegando e não conseguindo se adaptar. Então é uma posição que pode ser um problema muito grande para o Rogério Ceni. Então se movimentar no mercado e buscar realmente soluções ali daquele lado esquerdo vai ser fundamental aí para o Bahia ter equilíbrio, né? Eu acho que a próxima temporada reserva muitos jogos, né, para essa equipe do Bahia, muitas competições pesadas, né, principalmente essa Libertadores, e tem que ter jogadores com muita capacidade. Eu vejo o Marlon, né, entregando uma boa constância ali do lado esquerdo, né? Imaginando aí o Juba tendo dificuldade, o Iago não conseguindo nesse início de temporada se adaptar ou entregar tudo aquilo que dele se espera. Eu acho que seria uma boa contratação. Mas quem está tocando principalmente esse planejamento é o Rogério e o próprio Cadu. Vamos ver se até o início da próxima temporada, antes da pré-temporada iniciar, o Bahia anuncie aí alguns reforços, né, Jorge? Exatamente. Você que está com a gente aí, deixa o like, inscreva-se. É importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. E lembrando, tá? Vídeos todos os dias, 8h30 da manhã. Live com o Léo Andrade, todo dia, 7 horas da manhã. A gente está às 18h30, vídeo informativo, às 10 horas da noite. A gente está sempre ao vivo para deixar você extremamente bem informado, beleza? Deixe seu like, inscreva-se para você ajudar aqui. É um elenco desequilibrado. É um elenco bom, com boas peças, mas é um elenco extremamente desequilibrado. Porque o Bahia... Olha como o elenco do Bahia é mal feito, Cadu. Olha como o elenco do Bahia é mal feito. Falta um goleiro, falta um lateral esquerdo, falta um volante que está chegando um Eric, falta um meia de ligação, falta um 9, falta um zagueiro para ser dupla com o Gabriel Xavier, porque o Canu quebrou o galho esse ano. Falta uma porrada de jogador. Aí, agora vai subir Léo Andrade, meu parceiro, meu irmão. Boa noite para você. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Mercado da bola agitado. Parece que já tem aí o primeiro reforço do Bahia. E diferentemente do que muita gente estava especulando, né? Não é o Eric Pulga. O Eric Pulga, meus amigos, cobrem o seu influenciador favorito aí. O Eric Pulga ainda não assinou com o Bahia. E nós falamos aqui na Gol TV que ele pediu um salário abaixo ali, muito próximo, evidentemente não igual do Everton, mas pediu muito próximo do que recebe o Everton Ribeiro. E o Eric Pulga, ele seria o segundo maior salário da equipe do Bahia. Então, por isso que deu uma travada aí nessa negociação. O Eric tá fechado, né? O primeiro reforço aí do Bahia, o Eric, o volante, meio campo, o volante da equipe do Atlético Paranaense, vai jogar no tricolor baiano na próxima temporada. E aí, ele é aquele típico jogador que a gente estava pedindo, né? O jogador forte ali fisicamente, de boa marcação, que faltou aí para o Bahia na última temporada. Eu particularmente, eu preferia não o Eric, eu preferia o Christian. Mas será que o Cruzeiro foi lá e levou o Christian? Eu gosto mais do Christian porque ele tem uma saída de bola, tem uma finalização, uma chegada, ele pisa na área, né? O Eric nem tanto, mas não deixa de ser um bom reforço, e mais uma vez eu falo, é um reforço que vai chegar, vai jogar, mas não é que vai mudar o Bahia de patamar, mas vai sim encorpar o elenco tricolor, né, Léo? Vai encorpar, é bom jogador, né? O Christian é mais ofensivo, né? O Christian trabalha muito mais ali como meio atacante de fato, mais perto do atacante, trabalhando um pouco mais pelo lado direito ali. Ele trabalhou muito, né? Nessa equipe do Atlético Paranaense, principalmente pelo lado direito, dobrando em alguns momentos com o próprio Coelho, jogando ali pelo corredor. E o Eric é um jogador um pouco mais de marcação, né, Jonas? Que tem uma boa chegada. Eu acho que tem algo que pode acrescentar bastante, que é o jogo aéreo do Eric. Ele entra como um volante que vem de trás, ele sempre entra na marca do pênalti, fez muitos gols assim pelo Atlético Paranaense. E pode ser uma solução quando o Bahia tiver dificuldades, né? Por dentro, no meio da defesa, na frente da área do adversário, buscar essas jogadas laterais e o Eric entrar como elemento surpresa, como fez em inúmeros jogos, né, pelo Atlético Paranaense. Então, é um Bahia que vai ganhar mais força física nesse meio campo, mas de certa maneira, até dentro da característica do próprio Eric, pode ganhar também um jogador como elemento surpresa. Geralmente esse cara que vem de trás, né, Jonas, não vem acompanhado de ninguém.
né? Geralmente é o homem mais ofensivo que marca esse cara, né? Esse segundo volante, esse primeiro volante. Então, de certa maneira, sempre entra muito livre. E o Eric me chamou a atenção, principalmente esse jogo aéreo esse do Bahia. Em muitos jogos dessa temporada, muito falho. Muitas bolas cruzadas, mas pouco aproveitamento dessas bolas laterais, né? Clóvis, Eric do Atlético Paranaense, jogador aí do Bahia. Se esperava que o Eric fosse anunciado, né? Já teve jornalista até anunciando o Eric, mas na verdade, aliás, teve jornalista anunciando o Pulga, né? Mas o primeiro reforço é do Bahia e fechado pela bagatela de 29 milhões de reais é o Eric do Atlético. E o Internacional de Porto Alegre tentou, na última hora, dar um chapéu aí no Bahia, mas não conseguiu, Clóvis. Como você falou, o Eric é um jogador mais aquele primeiro volante, aquele mais centralizador ali. Tem um pouco de facilidade de chegar ao ataque, mas não é como a gente queria. Mas o Eric é um bom jogador, vem para compor o elenco, mas é aquilo que a gente sempre vem falando. O torcedor do Bahia tem que entender que o patamar do Bahia mudou. O patamar do Bahia é para cabeças. Chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto. O Eric não é aquele jogador que vai mudar esse patamar, mas vai agregar muito o futebol do Bahia, até porque o Bahia tem um jogo difícil. Jonas, eu consultei aqui, estou consultando aqui alguns amigos lá da Conmebol. O jogo do Bahia pode ter mudanças de campo, hein? Vai para onde, então? Mas por quê? Qual o motivo? Cada time tem que indicar 2 campos. O time do Strong botou o primeiro campo deles, que é o, se não me engano, o de La Paz, mas o segundo campo é aquele onde jogou a seleção colombiana agora contra a equipe da Bolívia, lá daquele time com nome americano. Ai, meu Deus, esqueci o nome do campo. Que agora é o segundo maior campo da Bolívia. Vai a 4 mil e poucos metros. Isso, vai jogar naquele campo. Estão querendo botar lá para forçar lá. Isso aí é um causador, 4 mil e pouco. Sobe muita coisa. O Bahia pode acabar subindo o morro bem alto. Léo fica puto com isso, né, Léo? Léo fica revoltado com essas táticas, né, Léo, de altitude, né? É sacanagem, né? Sacanagem. Não tem a isonomia, né? Não tem a igualdade, né? Não tem principalmente a possibilidade do Bahia jogar contra o The Strong de igual para igual. Então, para mim, não deveria ter mais jogos, né, na altitude. Né? Para mim, é uma desigualdade, é uma vantagem, né, que qualquer equipe que joga lá em cima leva em cima das equipes que sobem para jogar. Então, para mim, está claro isso. Né? É desigual, mas, enfim, a politicagem sempre comandando, né, as ações do esporte também. Enquanto não morrer alguém, vai continuar a ter jogos na altitude. Exatamente. Camundongo, Clóvis, o que você acha dessas indicações do Rogério? Você acha que ele está ajudando o São Paulo financeiramente? A gente não pode, né, acusar dele estar ajudando o São Paulo aí financeiramente. Eu acho que é incompetência, já vou dar minha opinião. Eu acho que é incompetência mesmo. Ele não tem competência para poder achar bons jogadores, não, a memória dele vai, aquele cara comigo lá no São Paulo, ele treinava bem, aquele outro lá também. E sabendo, né, da boa relação que ele tem com o Tricolor, ele vai conseguir mais rápido e mais fácil negócio com o São Paulo. Mas só que ele não indica o Caleri, né? Vai lá tentar o Luciano, seria útil pra cacete pro Bahia. Vai lá e tentar o Lucas Moura também, né? Vai lá, né? Não, ele quer tentar os refugos, os caras que o Bahia não quer contratar, né, Clóvis? São jogadores que o próprio Nestor, um jogador que ele lançou praticamente, o Nestor casou com ele, é o famoso amigo. Eu acho que o Rogério Ceni, ele peca porque parece que ele não sabe montar uma equipe para ser forte. Ele monta uma equipe para ser competitiva, mas o Bahia não pode ser competitivo apenas, ele tem que ser competitivo e forte para ganhar todos os seus jogos, e os jogos importantes que vai chegar. Agora é uma Libertadores, e como fala aqui o João Guilherme, aqui no Sul, a Libertadores é muito traiçoeira. Como a gente está falando aqui, eu estou revoltado, concordo com o Léo, com esse jogo, poder ter essa mudança de local de campo, aumentar mais 1.000 metros, é a covardia com o futebol. Mas eu acho que o Rogério Ceni, o problema do Bahia, Jonas, que tinha que ter um cara igual vamos colocar assim, igual ao Boto, acima do Rogério Ceni, a gente vai contratar assim. Porque o Rogério Ceni está contratando mais do mesmo, trocando 6 por meia dúzia. Nada contra o Nestor, nada contra o De Araújo. O Nestor é um bom garoto, garoto da base São Paulina. Eu acompanhei ele quando era da Tricolor FC, um bom garoto, mas ele também não vai resolver o patamar do Bahia. O De Araújo também. São jogadores que não vão...
Vai entrar o De Araújo, vai entrar o Nestor, vai resolver o problema. Não vai ser esse jogador. Vai ser mais os jogadores para a composição de elenco. O Bahia vai ficar muito competitivo. Mas aí eu me lembro de uma frase que o Jana sempre fala. Para o seu coletivo sair mais valorizado com as peças individuais, tem que ter um bom coletivo. Será que o Bahia vai ter esse bom coletivo para as peças principais, o Lúcio, o Everton Ribeiro se destacar? Esse é o grande problema. Outro problema que eu vislumbro aí no Bahia, que a gente vem batendo aqui nessa tecla constantemente, já vou falar sobre o Ceará, vou falar sobre o Flamengo, vou falar sobre o Vasco da Gama, a gente vai dar uma passada geral aqui no mercado de transferências, tá, meus amigos? É um elenco desequilibrado. É um elenco bom, com boas peças, mas é um elenco extremamente desequilibrado. Porque o Bahia... Olha como o elenco do Bahia é mal feito, Cadu. Olha como o elenco do Bahia é mal feito. Falta um goleiro, falta um lateral esquerdo, falta um volante que está chegando um Eric, falta um meia de ligação, falta um 9, falta um zagueiro para ser dupla com o Gabriel Xavier, porque o Canu quebrou o galho esse ano, falta uma porrada de jogador. Um monte. Isso é para você ver o quanto que é um elenco bom, mas é um elenco extremamente desequilibrado. E aí ele quer resolver o problema. Aí ele vai resolver o problema do Bahia equilibrando, trazendo Nestor e Michel Araújo. Que, informação, tá? O Michel Araújo pode melar. O Michel Araújo, a rejeição interna está imensa e a negociação com o Michel Araújo pode melar, porque o Rogério quer muito o Michel Araújo. O Nestor não. O Nestor está muito bem encaminhado, mas o Michel Araújo, por conta dos valores, pode acabar melando aí o Uruguai. Um elenco extremamente desequilibrado, né? Um elenco forte, bom, mas quando você põe no papel, é muito deficiente, né? A gente olha o elenco, a gente olha assim e fala assim, olha só, um elenco forte, com Everton Ribeiro, aí tu vai botar aí no papel o elenco, aí tu fala assim, porra, mas falta um monte de peças aqui, falta um monte de jogador aqui, né? Falta um goleiro, falta um lateral, falta um zagueiro, falta um meia, falta um volante, falta um 9, fala assim, porra, o cara que tá trabalhando lá, ele não tá vendo isso? Não é possível, né? E a gente vai vendo a fragilidade do Rogério Ceni na montagem do elenco, né? É um elenco que está desequilibrado e até agora não demonstra as soluções. O Rogério Ceni parece que ele não sabe trabalhar com jogadores medalhões. Essa é a grande verdade para mim. Está muito caracterizado que o Rogério Ceni não sabe trabalhar com jogadores pesados, jogadores que resolvem. Ele quer trazer jogadores que sempre se ficam abaixo dele, e aí vai ficar complicado. O Bahia está desequilibrado, a gente vem falando. Você fala de um zagueiro, Jonas, eu acho que tem que ter mais 3 zagueiros, porque tem que ter 4 zagueiros bons para ter uma dupla perfeita e uma dupla suplente que resolva também o problema. Na lateral direita é o único lugar que o Bahia, para mim, está muito bem assistido, que tem o Gilberto, que não é nenhum supra-sumo, mas tem o Santiago Arias, que para mim é o melhor lateral direito do Brasil, junto com o Erle agora, mas para mim o Santiago Arias fica na frente. Na esquerda tem o problema do Juba com o Iago, é complicado, não sabe o que vai acontecer. O Iago não mostrou que veio, mas também eu falei que não ia cobrar dele, porque ele chegou no meio do ano. É a diferença quando você volta para se readaptar no futebol brasileiro. Mas o meio-campo para frente você não tem uma opção. Você sabe que o meio-campo para frente é aquele mesmo, mas quando vai mudar, vai tirar quem, vai botar quem, aí fica desqualificado. E o ataque é o principal, que a gente falou, que o ataque do Bahia sempre foi aquele ataque arame liso, o ataque não letal. O Bahia tem que ter um ataque letal, aquele ataque que a defesa adversária tem que ter pesadelos à noite, tem que olhar assim, epa, vai jogar o cara aqui, esse cara faz gols. Mas o Bahia, infelizmente, desde o ano passado, desde o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, a gente reclamou que se o Bahia mata aquele jogo, a história seria outra do Bahia no Brasileirão. Perdeu aquele jogo para o Palmeiras, com as falhas individuais dos atacantes e do Jean Lucas, deu no que deu. Exatamente. A grande questão, meus amigos, falta um monte de peças, né? Falta um monte de peças, porque é um elenco desequilibrado, mas também falta uma cabeça pensante para poder contratar as peças que estão faltando. Não adianta você ir lá e contratar um lateral direito, se você tem o Gilberto e se você tem o Santiares, né? E também um treinador, né? Falta também um treinador inteligente para poder analisar, para poder detectar os problemas ali do elenco e poder indicar não Michel Araújos e não Rodrigos Nestores para o tricolor baiano. Você que está com a gente, deixa o like, inscreva, vai ser importante demais para a gente
é muito importante para o nosso crescimento. Vídeos todos os dias, 8h30 da manhã, live, 7 horas da manhã, com o Léo Andrade, professor Marcelo Buarque, 18h30. Outro vídeo informativo, e às 22 horas, enquanto aconteceu o mercado da bola, a gente está ao vivo aqui na Gol TV. Abre brecha para os jogadores que a torcida também quer. Eu discordo muito de você. Discordo muito, muito de você. Pois não é pouco, não. Discordo muito. Eu discordo muito. O Tassiano, para mim, foi mais do que compor elenco. O Tassiano não estava atrapalhando. O Tassiano não estava jogando ali de sacanagem. Ele não estava ali porque ele queria. Ele estava jogando porque ele estava sendo colocado ali. E mesmo ele jogando improvisado, ele deu conta do recado. Mesmo ele jogando de 9, que não é a função dele, ele deu conta do recado. Não é à toa, não é por isso, Clóvis, que o Santos está pagando agora 32 milhões aí pelo cara. Meus amigos, olha só. Vamos falar sobre o Tassiano, venda milionária do tricolor baiano, meus amigos. Venda milionária do tricolor baiano, porque o Santos encaminhou a contratação do Tassitanos, o Tassiano do esquadrão tricolor. Né? O Peixe está perto aí já de oficializar o retorno do meio-campista por simplesmente 4,5 milhões de euros. Em uma negociação que contempla o abatimento da dívida por Jean Lucas. O Bahia ainda tem valores para poder pagar o Santos referente ao Jean Lucas, tá bom? O Santos encaminhou a compra do meio-campo meio-atacante, né? Tassiano do Bahia. O jogador está perto de ser oficializado como novo reforço do Peixe, o clube pelo qual atuou no início da carreira, em 2016, emprestado. O tricolor de aço já dá a venda como certa. O alvinegro aguarda o retorno da documentação assinada para poder selar o acordo. Os clubes não falam em valores, né? Mas foi apurado que a negociação gira em torno de 4,5 milhões de euros, batendo, Clóvis, nada mais, nada menos do que 32 milhões de reais pelo atleta de 30 anos. A proposta salarial para o Tassiano também foi muito superior ao que ele recebia no tricolor baiano, que pesou aí para a mudança de ares. A negociação ainda contempla também o abatimento da dívida da bonificação obtida pelo Jean Lucas, que foi comprado pelo mesmo valor de euros pelo Bahia junto à equipe do Santos no início do ano. Assim, meus amigos, o alvinegro não vai desembolsar o total de 4,5 milhões de euros, tá bom? Há cerca de um ano, Clóvis, o Bahia comprou o Jean Lucas do Santos, só para você entender. E por um valor que foi parecido, né, de euros, mas na época o câmbio estava mais favorável. Né? E confirmada a venda do Tassiano ao Peixe, será a maior da história do clube baiano. A maior venda da história do clube baiano. Né? No ano passado, o Tassiano fez 60 jogos, tendo marcado 15 gols e dado 5 assistências. O jogador chega ao Peixe para poder atuar como meio-campista. Ele que quebrou o galho no Bahia bastante, né? Jogando como jogador de frente, como jogador de ataque. Clóvis, quero saber de você, contratação do Santos levando o Tassiano, que foi sim, né? Foi sim a principal peça do tricolor baiano na temporada de 2024, Clóvis. Uma boa venda do Bahia para o Santos. O Santos adquire o Tassiano, um jogador para compor um elenco no Santos. Também estava compondo um elenco no Bahia. Jogava no meio campo, só que para mim não tinha função nenhuma, só para defesa. Ô, Clóvis, deixa eu te corrigir aqui, se você me permite. Se você me permite, o Tassiano não estava desse elenco do Bahia, não estava compondo elenco não, irmão. Ele foi o principal jogador do Bahia na temporada. A gente pode discutir se ele tinha que jogar ou não, se ele tinha que ser titular no ataque ou não, mas os números não mentem. Ele foi o principal jogador do Bahia na temporada. Ele pode ter ido para o Santos agora para compor elenco. Acho muito difícil pagar 32 milhões num cara para compor elenco. Mas no Bahia ele não estava compondo elenco não, discordo de você. Olha, Jonas, infelizmente ele atrapalhava, que podia outros jogadores estar jogando essa função. Aí o Rogério Ceni ficava empenado com ele, sempre jogando no meio campo. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Tassiano. Acho que até atrapalhava algumas coisas do Bahia, mas eu acho que muda o patamar do Bahia. O Bahia tem que mudar o patamar, não pensar mais em jogadores como o Tassiano, tem que pensar em jogadores como o Lúcio, jogadores como o Everton Ribeiro, para cima. Acho que o Tassiano teve a sua contribuição ao Bahia, valeu, obrigado, o Bahia segue, o Tassiano vai para o Santos deve disputar para não cair ano que vem, a primeira divisão, isso aí é notório, mas eu acho que o Tassiano, para mim, foi uma ótima venda. É complicado, mas eu acho que a venda foi boa e eu acho que o Tassiano tinha que procurar novos ares. Abre brecha para os jogadores que a torcida também quer. Eu discordo muito de você, discordo muito de você, pois não é pouco não, discordo muito. Eu discordo muito. O Tassiano, para mim, foi mais do que compor elenco. O Tassiano não estava atrapalhando. O Tassiano não estava jogando ali de sacanagem. Ele não estava ali porque ele queria. Ele estava jogando porque ele estava sendo colocado ali. E mesmo ele jogando improvisado, ele deu conta do recado. Mesmo ele jogando de 9, que não é a função dele, ele deu conta do recado. Não é à toa, não é por isso, Clóvis, que o Santos está pagando agora 32 milhões aí pelo cara.
Se ele fosse bunda de chuchu, se ele fosse um jogador ruim, cara, e não é de hoje que eu falo do Tassiano. Eu já falava do Tassiano no Grêmio. E o Renato Gaúcho, que inclusive estava lá no Jogo das Estrelas também, já falou assim, cara, essa perda, porque a torcida do Grêmio pegou no pé do Tassiano, né, e aí ele teve que sair. Né? E aí o Renato falou assim, cara, o Grêmio tá perdendo um baita jogador. Eu não concordo quando você fala que o Tassiano, esse jogador emprestável, não, muito pelo contrário, eu acho que ele foi de suma importância. Eu acho que ele foi até sacrificado. Pelo Rogério Ceni. A gente pode até entender. Eu até concordo quando você fala o seguinte, não, é que ele estava atrapalhando de tirar um jogador. Porra, sei, mas só que, caraca, ele vai chegar pro técnico e falar, não quero jogar? Eu não vou jogar? Ele é colocado ali, irmão, ele vai ter que jogar. E mesmo fora de posição, ele rendeu bastante. Não é à toa que ele pode se considerar agora, né, caso se concretize a negociação, a maior negociação da história do Bahia. Pô. Não é um qualquer, Clóvis. E na temporada os números falam. Os números não mentem. Os números não mentem. Tecnicamente eu não gosto desse jogador, Jorge. Por que tu não gosta dele? É um jogador simples pro Bahia. O Bahia tem que ter jogador mais... O estilo do Everton Ribeiro para cima, do Lúcio. Eu acho que o Bahia, com o Rogério Ceni, tem que ter um atacante, que é o Everaldo, tinha que ser o atacante, o centroavante, junto com o Lúcio, pelas beiradas. Tassiano, para mim, foi um quebra-galho, deu certo para alguns, para outros não deram. Eu, particularmente, não gosto de jogador da forma que ele joga. Eu acho que o Bahia merece jogador melhor. Ele sendo vendido, foi aproveitado, fez uma boa temporada, só passa, segue o destino, e até ele também nem pensou em ficar no Bahia, que vai disputar uma Libertadores, e vai para um Santos que não vai disputar quase nada. Acho que nem Copa do Brasil vai disputar. É estranho, eu acho que... Valeu, Tassiano, obrigado por tudo, segue o seu rumo, e o Bahia acha mais 2 centroavantes muito bons, 2 jogadores de campo muito bons para atuar junto com o Lúcio. E eu continuo discordando de você, respeito a tua opinião, mas continuo discordando, porque se o Tassiano, mesmo improvisado, ele foi o principal jogador do Bahia na temporada, se ele estivesse jogando na posição dele, eu tenho certeza que ele iria render muito mais. Ele não rendeu 100%, ele rendeu aí 70%, e mesmo assim foi o nome do tricolor baiano. Eu posso falar que eu posso estar falando agora uma grande besteira. Posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas o principal nome do tricolor baiano, exemplo de técnica, de experiência, de história, é o Everton Ribeiro. Quando se fala de Bahia, se fala de Everton Ribeiro. Mas, taticamente, dentro desse tricolor baiano do Rogério Ceni, dentro das 4 linhas nessa temporada, para mim o Tassiano foi mais importante do que o próprio Everton Ribeiro. Para mim ele foi mais importante do que o próprio. Everton Ribeiro, intocável, é um fenômeno, joga pra cacete, eu concordo. Mas para mim o Tassiano ele foi mais importante, cada um na sua posição. O Everton ele jogou a todo instante na posição dele e rendeu o que podia render. O Tassiano, mesmo fora de posição, ele conseguiu ser ainda mais importante. Né? É um jogador de 29, faz 30 anos agora. Agora, Clóvis, 32 milhões, não tem como você negar um valor desse tamanho, né, Clóvis? É uns valores que, para mim, são altos para um jogador, para mim, da qualidade que eu acho que ele é. Mas o Bahia tem nada a ver com a história. O Santos veio, pagou, acertou também a dívida com o Jean Lucas. Segue o enterro, a vida continua, está sendo seja feliz no Santos, não ganha no Bahia. E que o Bahia ache 2 jogadores espetaculares para não ser para compor elenco e para fazer taticamente. Jogadores que decidam, jogadores que cheguem lá e resolvam o problema. Tassiano não era esse jogador. Resolveu, pô. Não era, mas resolveu. Foi o artilheiro do time no ano. Mas jogos contra o Flamengo, jogos contra o Bahia, contra o Palmeiras, lá na Aliança, não resolveram. Esse que é o grande problema. O baiano tem que ter jogadores que cheguem contra os jogos que tem que ser decisivo, como o Bahia teve todas as chances de ganhar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, perdeu uma partida que estava ganha, porque não tinha jogadores que decidiam. Como dominou o Flamengo no Maracanã, encurralou, botou nas cordas, fez o que fez, e não teve jogador para decidir. O Bahia precisa de um jogador que a defesa tenha medo. A defesa, olha assim, epa, tá vindo o cara que destrói. O zagueiro tem que ter pesadelos. E o Bahia a gente sabe que toca, mas infelizmente tem um ataque que não impõe medo e não é letal. Futebol moderno tem que ser letal. Se você não for letal, esquece. Tem bons números, que coisa. Essa numerologia aí, tem hora que eu não sei como é que bate. É isso que eu não consigo entender, essas numerologias. Eu estava realmente vendo aqui, e isso aí era uma crítica que eu fiz ao Tassiano também no decorrer da temporada. Tá? O Tassiano, ele só fez gols importantes. Eu acho que o time mais importante que ele fez gol foi o jogo contra a equipe do Grêmio, que ele fez 2 gols fora de casa. O restante foram gols aí em times de média, enfim,
times não tão qualificados. Vou trazer aqui os números do Tassiano aí para você. Pelo Bahia foram 121 jogos e 26 gols, né? 17 assistências, 14 cartões amarelo. Então o Tassiano aí do Bahia, nessa passagem do Bahia pelo desempenho dele, foi 121 jogos, ele só jogou mais pela equipe do Grêmio, que ele jogou 136 jogos, tá? Então o Tassiano aí, 121 jogos e 26 gols, né? Para um cara que não é atacante, para um cara que não é da posição, eu entendo. Eu tô vendo aqui a galera respondendo, né? Muitas pessoas aqui colocando, algumas pessoas discordando aí do próprio Clóvis e também concordando aqui com o Clóvis, como o Alex Santana, dentre outros amigos que estão com a gente. Agora eu tenho uma preocupação, Clóvis. Eu tenho uma grande preocupação agora. É a seguinte: a lentidão que o Grupo City está tendo para fazer contratações, né, agora ela tem que ser mais ágil. Ser mais ágil. O problema não é dinheiro. Vai cair na conta aí 32 milhões de reais para o Bahia. Com 32 milhões, você consegue fechar com 2 jogadores bons. Não craques, não fenômenos, mas você consegue pegar 2 jogadores bons. O Bahia tem uma pré-Libertadores para disputar agora, dia 19 de fevereiro. Se antes, sem o Tassiano, que eu discordo de você mais uma vez, o Clóvis, com o Tassiano já era complicado, já era um elenco complicado, sem o Tassiano, o Grupo City tem que voltar, tem que ser ter mais celeridade. Ter mais celeridade. Né? Como tá botando aqui no chat, porra, toda vez eu explico isso, eu vou explicar de novo pro Felipe Cabral. Vou explicar de novo. De novo. O Felipe Cabral tá colocando aqui no chat o seguinte: porra, a janela nem abriu. Bota a cabeça para raciocinar, Felipe. Você não fecha com o jogador dentro da janela. Você fecha com o jogador fora da janela de transferências. Esquece isso. A janela de transferências só serve para você concretizar a venda, anunciar o jogador e depois você apresentar e botar ele para treinar com o teu elenco. Todas as negociações, elas acontecem fora da janela de transferências, quando você sabe que um jogador está no mercado, que um jogador está prestes a terminar o contrato, que um jogador tem uma multa rescisória acessível. Porque se os clubes começarem a negociar os jogadores dentro da janela de transferências, você vai perder toda a janela em uma negociação. E aí, de repente, chega lá no meio da janela, aí o Mastriani fala, não vou fechar mais, ou Pulga, você fica com a metade da janela para arrumar um plano B. Então não é assim que funciona a negociação. A janela só serve para você sacramentar, assinar contrato, apresentar e botar para treinar. Antes, as negociações, elas acontecem antes. Antes. Imagina se todo mundo for negociar no 1 mês e meio que tem de janela. E negociações duram 10, 15, 20 dias até um mês. Então isso não é desculpa. A falta de celeridade não é desculpa, porque a janela não abriu. Por isso mesmo, ela vai abrir em janeiro. E assim que ela abrir, já era pro Bahia estar anunciando o jogador. E não é jogador igual o Michel Araújo, o Nestor, é jogador que vai jogar Libertadores e vai fazer a diferença. Né? E tá lento sim, tá muito lento. Né? Eu tô chegando à conclusão, meus amigos, de que o Grupo City era tudo aquilo que a galera vinha falando dos influenciadores do Bahia. Que o Grupo City era tudo aquilo que os influenciadores, grande parte dos influenciadores do Bahia estavam falando. De que o Grupo City não almeja nada grandioso nos próximos anos. Não almeja. Eu acho que de repente para o Grupo City foi até danoso essa classificação para a Libertadores. Porque eles estão se sentindo ainda mais obrigados a fazer algo que no planejamento deles era para 2, 3 anos. Eu acho que nem eles imaginavam que eles estariam em uma Libertadores tão perto, tão recente. Então eu estou começando a acreditar nisso, de que o projeto deles, eles não vão fazer nada tão grandioso, porque para eles a situação grandiosa do Bahia vai ser só a partir de 2, 3 anos à frente, como o próprio Rogério Ceni falou várias vezes aí nas entrevistas coletivas. Mas a grande questão é essa. Discordo do Clóvis, respeito a opinião, respeito, mas discordo do Clóvis. O Bahia perde um jogador extremamente importante, um cara forte fisicamente, um cara que sabe fazer gol, um cara que sabe marcar, um coringa do Bahia. Onde é que você bota o Tassiano para jogar no meio campo, ele consegue te entregar alguma coisa? Agora, 32 milhões de reais você não nega para um jogador de 29 para 30 anos que você comprou por 300 mil euros e está vendendo por 4,5 milhões de reais. Não tem como negar uma transferência dessa. Então é uma venda muito boa, um lucro acima do normal, né? E sinceramente não estou entendendo de onde é que o Santos, eu concordo com o Clóvis, de onde é que o Santos está tirando tanto dinheiro para poder pagar no Tassiano, meus amigos. Você que está com a gente, deixa o like, inscreva-se, é importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. E lembrando o seguinte, hein,
Todos os dias, 7 horas da manhã, o Léo Andrade ao vivo, 18h30 e 8h30 da manhã. 8h30 da manhã e 18h30 tem vídeo. E durante aí o Mercado da Bola, a gente está ao vivo às 22 horas aqui na Gol TV. Jonas, Clóvis, Léo Andrade e toda a equipe da Gol TV. A diretoria, o Grupo City, está seguindo uma cartilha de insucesso para 2025, Léo. Vamos ser sinceros, torcedor. De todos os nomes que foram cogitados pelo Bahia, qual é que chamou a atenção? Qual é o nome que agrada? Qual é o nome que agrada? Vai mudar, vai trazer um impacto significativo, tecnicamente falando. Nenhum. Ô, Léo, olha só, essa aí para mim foi uma das maiores perdas, tecnicamente falando, do Bahia, já vislumbrando 2025. Porque assim, você foi muito feliz. O Tassiano é um jogador que se multiplica dentro de campo. Ele tem facilidade de jogar em muitas posições. Tanto que ele jogou como um atacante, muitas vezes, aparecia como um elemento surpresa dentro da grande área. O Tassiano ele consegue fazer aquilo que a gente chama no futebol moderno de box-to-box, né? Que é pisar a todo momento na grande área adversária. Tecnicamente falando, não se discute, para mim era talvez o melhor jogador do Bahia. Muita gente apela ao Everton Ribeiro, aquela coisa toda, mas na minha percepção, analisando campo e bola, o Tassiano, para mim, ficou à frente do Everton Ribeiro. E sim, vai ser uma perda que o Bahia vai ter que se mexer no mercado para achar um jogador a substituir o Tassiano, tecnicamente falando. Do qual, eu também já quero adiantar aqui, Léo, que não é fácil, vai ser uma tarefa bem delicada para o Bahia achar um jogador que te entregava desportivamente, dentro de campo, e agora, é claro, com essa saída, vem a questão da grana, mas eu acho que se a gente colocar no crivo da balança, pesa mais você perder um jogador do que propriamente receber uma grana que não se sabe como o Bahia vai se utilizar desse recurso. E aí você tocou num ponto fundamental, né? E eu sempre me atenho à parte do campo e bola, né, Daniel? Analisando principalmente essa ausência técnica. É um jogador que você consegue jogar um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, do lado direito, do lado esquerdo. Ele te entrega, né? Boas respostas. É um jogador constante. É um jogador em quem você pode confiar. E até dentro dessa grana, né? Entrando nos cofres do Bahia, a contraproposta do Cadu Santoro, juntamente com o Rogério Ceni, ela tem que ser muito assertiva, né, o Daniel? Porque a temporada para o Bahia, ela inicia já no início de 2025. Você perder um jogador tão inserido dentro do contexto, tão inserido dentro das ideias do Rogério Ceni, vai precisar do scout, vai precisar dessa análise muito bem feita para você suprir essa ausência, né? Contratar um jogador que consiga chegar e a camisa do Bahia não pesar aí dentro de campo, dar as respostas que o Tassiano deu ao longo dessa temporada. Daniel, enxerga dessa maneira? O Tassiano, Léo, foi um dos jogadores, se a gente pegar aqui o quesito estatístico, inclusive eu estou até puxando esses números aqui, mas ele foi o jogador que menos oscilou, tecnicamente falando. Ele sempre conseguiu manter uma linha de regularidade no aspecto técnico. E para o Rogério também, independente das críticas que eu tenho a este profissional, taticamente falando, mas eu acho que ele conseguiu utilizar bem o Tassiano. O Tassiano foi uma exceção, mas a verdade precisa ser dita. O Tassiano, sob o comando do Rogério, ele foi bem utilizado. Agora, o que o departamento de scout vai fazer nesse momento, ou já deveria ter feito, é buscar, quem sabe, Léo, no mercado sul-americano, um jogador com características parecidas, iguais não vai ter. Isso aí não existe, nenhum jogador é igual ao outro. Existem atletas que acabam se assemelhando. Agora, dizer que no Brasil existe um jogador igual ao Tassiano, eu acho difícil. Já falei isso aqui semana passada. O Bahia vai precisar ter um olhar um pouco mais clínico para o futebol sul-americano. Que é um exemplo disso, eu estava acompanhando recentemente, nas últimas semanas, as finais do campeonato argentino. Léo, eu vi muito bons jogadores lá. Eu vi bons jogadores, inclusive bons volantes, bons meio-campistas, que eu acredito que não sejam jogadores que você vai pegar e vai dizer, olha, isso aqui tá muito caro, não vale o custo-benefício, ao contrário. Então, se o Bahia tiver essa oportunidade, faça uma aposta e traga um jogador para tentar suprir essa ausência que, eu repito, vai ser bem considerável do lado da saída do Tassiano.
E você trazendo, né, principalmente esses mercados alternativos, né, aproveitar até mesmo, né, essa diferença econômica que o Brasil tem hoje para a Argentina, no sentido dos clubes brasileiros irem à Argentina, né, fazer a proposta e trazer esses jogadores. Hoje o convencimento ele é muito facilitado até por tudo que se paga aqui. O mercado interno ele é bem inflacionado, né, ele é muito mais vantajoso em relação ao futebol argentino. Então, essas alternativas, né, nos países vizinhos pode ser uma saída, né, para o Bahia realmente repor essa peça tão importante que é a saída do Tassiano. Eu vou dar um bom dia para o meu camarada Wesley, né, e ele fala um pouco, né, até o mesmo... o Wesley Silva, muito bom dia para você, Wesley. E o Jair Rodrigues também vão muito nessa linha, né, sobre essa questão até mesmo da falta, do bom jogador que o Tassiano. E aí o Wesley, ele coloca aqui, imagina vender Tassiano por 32 e contratar o Nestor por 30. O Rodrigo Nestor, você enxerga como um bom jogador, você enxerga como uma boa contratação, ou de certa maneira não é o jogador que você espera e que o Bahia necessita, pensando já no início da temporada, decisões como o Bahia terá diante do The Strongest pela Libertadores, Daniel? Depende do ponto de vista que tu quer analisar o futebol do Nestor. Se for para ser um jogador a compor elenco, eu acho que o nome agrada. Agora, ele não é, tecnicamente falando, um atleta que vai chegar e vai assumir um papel de protagonista. A gente viu no São Paulo. Ele oscilou demais, entre bons e maus momentos. Agora, esse comentário do Wesley aqui me chamou muito a atenção. Não é possível que a diretoria do Bahia vendeu o Tassiano pensando na contratação do Nestor, né, Léo? Aí é querer entregar um presente de grego ao torcedor do Bahia. Porque assim, você sai de um nível e baixa. Inferiormente falando, não é possível. Então, assim, se sair o Tassiano, contrate um jogador pelo menos parecido com a qualidade técnica do atleta. E nessa frase, Tassiano e Nestor, os dois não cabem na mesma frase, Léo. Não se encaixa. Desculpa, mas não se encaixa. É a mesma coisa que comparar a minha conta bancária com a tua. Não dá, Léo? Não. É desproporcional. Quem dera, né? Quem dera, né? Quem dera. É desproporcional. Quem dera, mas até dentro disso, né, Daniel, dentro dessa sua fala, já somos aí mais de 110 pessoas conectadas, mais de 110 aparelhos conectados aqui com a gente, né, dá um bom dia pro Valdir, o José Cosme, a Manuela, o Osmar Margarido, o Uou, enfim, o João Pedro, né, senta o dedo no like, é muito importante, pedindo a galera para deixar o like aí, é muito importante. Até, Daniel, em cima disso que você falou, né, complementando a mensagem do nosso camarada Wesley, o Jair Rodrigues, ele coloca aqui, né, esse dinheiro é de pinga, né, para o City, achar um jogador igual, tá sendo, quero ver. Até dentro disso, né, e aí algumas mensagens, né, que vão muito de encontro a essa questão, né, de um Tassiano valorizado, né, de um Tassiano, né, que o torcedor entende essas valências, né, esse jogador versátil, esse jogador polivalente, né, que é o Tassiano. E o Ovo, ele coloca, o Tassiano é muito subestimado, né, mas sempre entrega muito, né, até com gols. Aí esse é o ponto, né, Daniel, esse é o ponto que eu quero bater. Eu acho que o negócio em si, financeiramente, até o Jonas me atentou para isso ontem, ele é muito vantajoso. Eu acho que o Bahia adquiriu o Tassiano, o Daniel, se não estiver enganado, entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de reais. Está vendendo o Tassiano por quase 32, um lucro aí de quase 31 milhões de reais, 30,8, 30,5 milhões de reais. Entendo que o futebol é negócio, entendo realmente que é vantajoso para o Bahia, mas essa perda esportiva, como você bem citou, até no início do seu raciocínio, ela vai ser muito sentida, porque é um jogador realmente que o próprio Rogério Ceni gosta demais. Ele até cobrou da torcida uma valorização maior ao Tassiano. Então, é um jogador que é dificilmente de você repor, né? E o City, ou até mesmo o Rogério Ceni, olhando para a base, o Daniel, encontrar uma solução rápida, porque, de certa maneira, a pré-Libertadores é logo ali. Se não entrar redondo nessa Libertadores, principalmente com esse primeiro jogo na montanha, o Bahia pode se complicar, Daniel. Verdade. Ô, Léo, deixa eu só aproveitar aqui, rapidamente, mandar um abraço pro meu irmão, Maurício Miranda da Rosa, ele que é árbitro da Federação Catarinense de Futebol, inclusive um dos melhores que eu vi apitar em todos os aspectos, seja técnico, disciplinar, enfim, está acompanhando a nossa live aí, eu quero mandar um abraço para ele, que é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, que eu posso, né, ter a honra de chamar de irmão. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Léo, eu preciso tecer um comentário aqui, cara, e eu vou analisar a cronologia de fatos, tá? do que está sendo divulgado
aqui no canal. Inclusive, o Maurício é palmeirense, depois a gente vai falar do Palmeiras, que, na minha opinião, é uma das equipes que mais vem se reforçando bem para a temporada de 2025. Mas vamos lá, Léo. Até agora, de tudo que foi divulgado, nomes, possíveis chegadas, saídas, permanência do Rogério, a diretoria, o Grupo City, está seguindo uma cartilha de insucesso para 2025, Léo. Vamos ser sinceros, torcedor. De todos os nomes que foram cogitados pelo Bahia, qual é que chamou a atenção? Qual é o nome que agrada? Qual é o nome que agrada? Vai mudar, vai trazer um impacto significativo, tecnicamente falando. Nenhum. Aí você tem a saída do seu principal jogador. E assim, se for essa questão que eles estão justificando que, mas pagou 1 e está vendendo por 35, nós estamos falando do Grupo City. Um grupo milionário. Então, dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Para mim, Léo, isso aí tudo se resume a uma coisa só. A um mau planejamento que já vem sendo executado desde o fim dessa temporada e que, se não for corrigido a tempo, fará com que o Bahia pague um preço muito caro e muito amargo para a próxima temporada. Eu confesso para você que eu estou completamente decepcionado com o Grupo City. Eu esperava mais. Tem dinheiro? Tem, mas não sabe investir. Calma aí. Antes de você sair, meus amigos, dá essa moral pra gente aí, compartilha com seus amigos do nosso canal, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. Então dá essa moral pra gente, compartilha com seus amigos, deixa o like, inscreva-se, seja membro aqui do nosso canal. E se você quiser, se tiver uma empresa que quer divulgar aqui o nosso canal, entre em contato com a gente aí, o telefone tá na descrição desse vídeo. Forte abraço pra você, tamo junto, valeu!